Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Everton e nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Legale. E mais uma vez, em mais esse encontro, eu quero lhe agradecer, claro, por você ter o Legale participando da sua preparação para o exame de ordem, para o exame da OAB. Essa prova da OAB que tira o seu sono, que já tirou o meu e que deve tirar o sono de muitas outras pessoas. Não é tão complicado assim. Fique tranquilo, passar na OAB vai mudar a sua vida. Se prepare com o Legale que você vai longe. Vem comigo que você passa, viu? Vem comigo, viu? A gente brinca assim. E olha, se você gostou desse vídeo, compartilha com a hashtag Presta Atenção, porque são dicas rápidas, importantíssimas para o exame de ordem, tá? Bom, como sempre você sabe, nós vamos falar sobre direito penal e processo penal e estamos falando da parte geral de direito penal. Num levantamento sobre os exames unificados, sobre o exame unificado, as provas, tá, tanto de primeira como segunda fase da OAB, as provas para a aprovação no exame da OAB, nesse levantamento nós percebemos que um tema muito importante da parte geral do Código Penal aparece corriqueiramente. Na realidade, ele apareceu em todos os exames, desde que unificou. É o tema mais recorrente, tanto na primeira como na segunda fase. Mas tem algum motivo, professor? É claro que tem. É um tema extremamente importante para o exercício da advocacia criminal, porque são teses de defesa muito importantes que vão lhe auxiliar no exercício da advocacia criminal. Nós estamos falando, aqui do que está na tela para você, do erro de tipo. O que é erro de tipo, professor? Erro de tipo é quando o agente se equivoca em uma das circunstâncias do tipo penal. Ele errou em alguma coisa ali. Tá? Mas, para que você saiba que ele tenha se equivocado em relação ao tipo penal, você precisa saber primeiro o que é tipo penal. E nós já tivemos um encontro em que nós falamos sobre tipo penal, viu? Se você não lembra, pare esse vídeo agora e volta lá para você poder olhar. É importantíssimo que você se lembre do que é tipo penal. Eu vou te relembrar em 30 segundos, mas é necessário que você assista a aula. Tipo penal é quando o agente pratica uma conduta. O tipo penal é composto de um núcleo do tipo. E o tipo penal também é composto de elementares e circunstâncias. O agente pratica o quê? A conduta do verbo, que é o núcleo do tipo. É o agir ou deixar de agir. E, como eu disse, ele é composto de elementares, de circunstâncias, e o tipo penal é a tipificação do crime. No Brasil, só é crime aquilo que está tipificado em lei, por causa do princípio da legalidade. Tá? 30 segundos, bem rápido, acho que foi 30, bem rápido para você entender direitinho o que é tipo penal. Mas se você ainda não refrescou, volta lá. Tá? Então, voltando aqui, erro de tipo é quando o agente, ao praticar a conduta do tipo penal, erra em uma das circunstâncias do tipo. Ele errou em alguma coisa. E para isso eu vou te contar 3 histórias que eu copio mesmo, viu? Ele me autorizou, do meu grande mestre Rodrigo Júlio Capobianco, que é o meu mestre da pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal aqui no Legale. Vem uma pós-graduação fantástica, né? Já estamos finalizando a turma, a minha turma pelo menos. Um professor fantástico. Fantástico mesmo. E venha para assistir, por pelo menos alguma aula do professor Rodrigo Júlio, porque realmente é muito, muito bacana, é muito enaltecedor, muito bom mesmo. Um dos exemplos que eu vou utilizar é que, imagine alguém, e isso cai na prova, viu? Porque os problemas vêm exatamente com esse tipo de história. Imagine alguém que saiu do seu trabalho para almoçar, na hora do almoço lá. Foi até um restaurante, só que estava chovendo, ele foi de guarda-chuva até o restaurante. E, ao chegar, colocou o guarda-chuva lá no cantinho do restaurante. Comeu, bebeu, descansou, olhou o celular, né, ficou lá no WhatsApp um pouquinho. Quando ele foi olhar o relógio, ele viu que ele tinha passado um pouco do horário de voltar do almoço. E saiu correndo. Correndo, digo, pagou com pressa a conta e tentou sair e pegou apressadamente seu guarda-chuva e foi embora. Ao ele ir embora, ele percebeu, ao chegar no trabalho, que tinha alguma coisa de errado com aquele guarda-chuva. Não era o guarda-chuva dele, era o guarda-chuva de uma outra pessoa. Outra pessoa. O que aconteceu ali, pessoal? Uma conduta tipificada no artigo 155 do Código Penal. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa é a transcrição do artigo 155 do Código Penal. Só que o agente,
No caso, pode ser Tício, Melvio, Caio, enfim. Ele se equivocou com um dos elementos do tipo. Subtrair para si, ele subtraiu? Subtraiu. Para si, sim, para ele. Para outrem, não, para ele. Coisa. Que coisa? O guarda-chuva. Só que ele se equivocou com a palavra seguinte, alheia. Ele achou que aquele guarda-chuva não era de outra pessoa. Era dele. Erro de tipo. Ele se equivocou com uma das palavras do tipo penal. Tá? Segundo exemplo, imagine um caçador que está na floresta para, evidentemente, efetivar a sua caça. E ali, uma caça permitida, ali, olhando, vê um vulto passando e... Agora deu certo. Esse barulhinho. Fez o barulhinho do tiro e acertou alguém. Nossa, eu estou feliz que eu fiz o barulhinho do tiro. Vou fazer de novo. Aí, deu certo. Acertou alguém lá no final, assim, bem longe. O que ele fez? Feliz, de certa forma, por ter acertado, né? Não alguém, mas a caça, foi até o local. Acertou, foi pegar o objeto da sua caça. Quando chegou até perto do objeto, viu que não era uma caça, não era um animal. Era uma pessoa. E atirar numa pessoa é a tipificação do artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. Só que o agente se equivocou neste caso com um dos elementos do tipo penal. Ele matou? Matou. Mas ele se equivocou com alguém. Ele achou que não estava matando alguém. Ele achou que estava matando um animal, uma coisa. E eu sei que você deve adorar animais, aqueles que são apaixonados por animais, como eu sou. Mas nós sabemos que animais não são alguém, são coisa. Para o direito, são coisa. Tá? Então, ele se equivocou com uma das palavras do tipo penal. E acabou praticando o tipo penal do homicídio, artigo 121. Última historinha, só para você entender direitinho o que é tipo penal. Imagine um rapaz que foi a uma balada só permitida para pessoas maiores de 18 anos. E chegou na balada, né, se viu uma moça muito linda, muito vistosa, e venceu um pouco a timidez e chegou até aquela moça. E o papo vai, papo vem, conversaram de novo, conversaram mais um pouquinho, né, efetivaram aquela conversa de uma forma mais corporal e transaram. E o rapaz, no dia seguinte, ao acordar, foi verificar o resto dos despojos, né, dos despojos ali soltos pela casa e verificou que a carteira da moça estava caída no chão. E homem tem umas manias, né, pessoal? Tem homem que adora olhar foto de mulher em RG só para ver como que ela era quando ela era feia, né? E ele quer ver a foto do RG. Ele quis pegar a foto do RG da mulher e ele foi ver a foto do RG dela e tomou um susto. Por que ele tomou um susto? Porque ele verificou que aquela moça tinha 13 anos de idade. E 13 anos de idade é um crime muito grave do Código Penal, do artigo 213, parágrafo 1º, que é o estupro de vulnerável. E lá diz, nesse artigo, que não é o ato forçado da conjunção carnal do ato libidinoso, que é o estupro, mas é simplesmente ter conjunção carnal com um menor de 14 anos, e ela tinha 13 anos. Mas ela estava numa balada para maiores de 18 anos, não parecia ser alguém com menos de 18 anos, tinha um corpo muito avantajado, né? Homens, por favor, não imaginem tanto assim, mas tinha um corpo muito avantajado para alguém, né, muito desenvolvido, né, para alguém de 13 anos de idade. E ele simplesmente, evidentemente, se equivocou. 3 exemplos para que você entenda. Ele se equivocou o quê? Achando que ela não era vulnerável, achando que ela tinha mais de pelo menos 14 anos, porque já não seria estupro de vulnerável. Ok? Então, esses 3 exemplos são para te dar uma luz básica sobre o que é erro de tipo. Tá? Mas aqui na tela também tem a definição de erro de tipo. Está aí. Erro de tipo é o erro sobre uma das palavras que compõem o tipo penal, que fazem parte da descrição do tipo penal. É aquilo que nós falamos, né? O agente ele se equivocou com uma das palavras do tipo penal. E isso é extremamente importante que você entenda, que é a conduta, é o fazer ou deixar de fazer. E o erro de tipo ele pode acontecer de 2 formas que eu vou colocar aqui na tela para você. Ele poderá ser essencial, que é quando o agente desconhece que comete uma infração, e ele pode ser também acidental, que é quando, apesar do erro, o agente tem plena ciência que comete uma infração.
Nesse nosso encontro, nós vamos falar basicamente sobre o erro de tipo essencial, viu, pessoal? E num próximo encontro, espero que você esteja conosco, nós vamos falar sobre o erro de tipo acidental, tá? Que cai bem mais na prova que o essencial, mas o essencial é muito importante, porque esses exemplos que nós utilizamos agora são basicamente de erros de tipo essencial. Tá? O erro de tipo essencial, pessoal, ele pode acontecer de duas formas, vou colocar aqui na tela para você. O erro de tipo essencial pode ser inevitável, ou excusável, ou desculpável. Tá? Qual que é o erro de tipo? É quando qualquer pessoa na mesma situação erraria. Neste caso, exclui o dolo e a culpa. É o caso do caçador, que estava numa área permitida para a caça, que não deveriam ter outras pessoas circulando, e viu um vulto e acabou atirando. Um erro de tipo essencial. Qualquer pessoa que estivesse com a arma para caçar naquele instante erraria. Ou o rapaz do guarda-chuva, né? Que na pressa de sair viu um guarda-chuva preto, muito parecido com o seu, acabou saindo e pegando. Ou o próprio rapaz da balada, que viu a moça e, evidentemente, ela não aparentava em nenhum momento ter menos de 13 anos, até porque estava num local para pessoas acima de 18 anos. Não sabe nem como que ela entrou naquele local. Tá? Nesse caso, quando o erro de tipo é essencial, inevitável, ou desculpável, ou excusável, o agente é extinta, ele é absolvido, né? Ele deve ser absolvido. A tese de defesa que você, como advogado, vai utilizar é de absolvição. Por quê? Porque vai excluir o dolo e vai excluir a culpa. Ele merece ser absolvido. Só que o erro de tipo também essencial, ele pode ser de outra forma, que eu vou colocar aqui na tela para você. É o erro de tipo essencial inevitável, inevitável não, evitável, ou inexcusável, ou indesculpável. Que significa que quando nem todos errariam, ou seja, se o agente tivesse um pouco mais de cuidado, se ele agisse com mais cuidado, não cometeria aquele erro. Nesse caso, exclui o dolo e permanece a culpa, que é uma culpa imprópria. Nós vamos falar de culpa, nós vamos voltar a falar de erro de tipo no encontro futuro, em que nós vamos tratar mais da culpabilidade. Mas hoje o que você precisa entender? Que o erro de tipo essencial também poderia ser evitável. Ele poderia ser evitado. Ou seja, ele é evitável. Né? Ou seja, se o agente tivesse agido com um pouco mais de cautela. E nessa hora você deve estar se perguntando, professor, quando é que eu vou saber que o erro de tipo ele é essencial, evitável ou inevitável? Você não vai saber. Isso eu estou falando para a sua vida prática como advogado e volto já para o nosso estudo para a prova da ordem. Tá? Na vida prática, você vai ter que olhar as provas do processo, os elementos probatórios, o elemento probatório, o conjunto de provas. Aí você vai entender, e vai depender muito do lado que você está. Né? Se você, evidentemente, num exemplo como o do caçador, estivesse do lado do caçador, evidentemente, você, como advogado de defesa, você vai dizer que qualquer pessoa naquela situação erraria. Você vai lutar para que aquele erro não fosse evitável, que ele fosse inevitável. Por outro lado, se o problema, no caso da prova da OAB, ou a situação fática, você vai verificar que o Ministério Público vai tentar provar de todas as formas que aquele erro era evitável, que o caçador poderia ter um pouco mais de cautela e poderia ter evitado de matar alguém. Tá? Depende muito do caso concreto. Mas, nesse ponto, a prova da OAB, ela é muito justa, né? É difícil alguém falar que a prova da OAB é justa. A prova da OAB ela não vai tentar te confundir, né, sobre isso. Ela vai te deixar muito claro no problema. Primeiro, que o erro de tipo é essencial ou acidental. Ela vai te deixar muito claro se a gente sabia ou não sabia que estava cometendo o crime. E segundo, que ela também vai te deixar muito bem claro se aquele erro era evitável ou inevitável. O que você vai precisar entender é em relação às nuances que vêm na sequência. Né? Essa historinha que nós contamos, cheia e rica de detalhes, é exatamente para que você identifique a resposta correta, mas se atente aos detalhes. Se atente aos detalhes. Então, o erro de tipo essencial, ele pode ser evitável ou inevitável. Evitável, só para recapitular para você, é quando o agente erraria de qualquer forma. Que se você estivesse no lugar do agente, você erraria. E é importante você utilizar essa analogia na hora da prova. Funcionou comigo e deve funcionar com várias pessoas. Pare e pense. Se eu fosse esse Melville,
Se eu fosse Tício, se eu fosse Caio, se eu fosse Décio, esses nomes todos que estão aí relacionados, normalmente nos exames, nas questões, se fosse eu também erraria? Ou, se eu tivesse um pouco mais de cautela, eu poderia ter evitado aquele erro. Esse é o erro de tipo essencial da forma evitável ou inevitável, tá bom, pessoal? Então nós vamos parando por aqui esse nosso encontro. No próximo encontro, que você não pode perder, tem a parte 2 de erro de tipo, que nós vamos falar do tema que mais cai, porque o erro de tipo, como eu disse, pode ser essencial ou acidental, e o segundo encontro nós vamos tratar só de erro de tipo acidental, que é o que mais cai na prova, viu, pessoal? É o que mais cai na prova, você não pode perder. Então, quero te agradecer mais uma vez, esse é o fim do nosso encontro, pela sua presença, compartilhe esse vídeo se você gostou, coloque aí na hashtag presta atenção, faça o comentário, diga sugestões de tema que você queira que nós abordemos, nós estamos aqui para lhe auxiliar. É o Legale aqui, lhe ajudando, lhe auxiliando na preparação para o exame de ordem, rumo à aprovação, porque passar no AB vai mudar a sua vida. Obrigado, viu, pessoal? Até mais.